Vamos conhecer um pouco do universo da epilepsia, que não é uma doença mental, como muitos imaginam. A população deve entender a epilepsia como um distúrbio do sistema nervoso de um grupo de neurônios que vai ser tratado adequadamente e que vai levar à cura, e que isto não interferirá com o desenvolvimento intelectual, mental, social desse indivíduo. Diversas personalidades foram portadoras de epilepsia. Os escritores Machado de Assis e Dostoiévski, o imperador francês Napoleão Bonaparte, o monarca brasileiro Dom Pedro I, entre outros. Se nós considerarmos que cerca de 1 a 2% da população tem ou teve crise epilética, a gente vê a dimensão do problema. São milhares de brasileiros e milhares de pessoas no mundo que sofrem de crises epiléticas. Qualquer pessoa pode ter crises de epilepsia, independentemente de sexo, raça ou condição social. E muito frequentemente ela se inicia na infância. Nós vamos ver alguns dos principais tipos de crises epiléticas, saber como elas ocorrem e os cuidados que devemos ter para garantir qualidade de vida. Porém, antes, vamos entender melhor o que acontece no nosso cérebro. O cérebro é um órgão complexo. Ele regula e controla as nossas ações, movimentos, sensações, pensamentos e emoções. Para isso, deve haver uma comunicação adequada entre as células do sistema nervoso, os neurônios. Qualquer distúrbio nas células nervosas, em algum lugar do cérebro, pode levar a descarga neuronal aumentada, ou seja, a uma hiperexcitabilidade daquela região, levando a crises. Então, em cada local do cérebro se pode originar uma crise diferente. São várias as causas da epilepsia, algumas delas já conhecidas pelos médicos e cientistas. Devido principalmente à sequela de meningite, infecções do sistema nervoso, anóxia neonatal por traumas, partos prolongados, neurocisticercose no nosso meio é uma situação bastante comum, traumatismo crânioencefálico e várias outras situações. Mas as mais importantes são essas. Também podem causar epilepsia acidentes vasculares cerebrais, como derrames e tumores cerebrais. E há casos também que têm uma tendência genética. Então nós temos a maioria das epilepsias são adquiridas. Isto é, ou adquiridas no útero da mãe, ou adquiridas em qualquer fase da vida. Uma pequena parcela é determinada geneticamente e que também hoje os estudos estão muito avançados e levando a um grande avanço nessa área da genética das epilepsias. A epilepsia não é contagiosa. Não tenha receio. Ninguém adquire esse distúrbio por falar, beijar ou tocar algum portador de epilepsia. Aliás, um dos grandes desafios que devemos aprender a enfrentar é o preconceito em relação à epilepsia. Eu sinto assim que não é que qualquer pessoa que eu chego assim e falo, eu tenho epilepsia, que a pessoa vai realmente continuar me tratando normal, entendeu? Uma coisa que nós observamos também é que as pessoas, por serem tratadas de modo diferente, por serem discriminadas, elas acabam interiorizando esses sentimentos e acabam se sentindo diferentes. O preconceito tem que, primeiro, acabar dentro de casa. A primeira coisa, tem que acabar dentro de casa. Depois que acabar dentro de casa, é a família, o epilético. Aí sim que vai sair para mostrar para os outros que o epilético é uma pessoa absolutamente normal. Porque, vejam bem, o preconceito não é apenas ignorância. É pior que a ignorância, porque o indivíduo não sabe, mas pensa que sabe. Nós precisamos esclarecer a população e, desta maneira, conseguir diminuir e, se possível, eliminar o preconceito em relação à epilepsia. O importante de não se ter preconceito em relação ao epilético é porque isso é uma forma também de que o indivíduo se sinta integrado à sociedade. Com certeza, o conhecimento é o melhor caminho para evitarmos equívocos. A informação ajuda na compreensão e incentiva todos a serem mais solidários. Vamos, portanto, conhecer alguns dos principais tipos de crises epiléticas. Existem basicamente dois tipos de crises epiléticas. As crises epiléticas ditas parciais, que são aquelas que se originam em um determinado local do cérebro.
e as crises epiléticas generalizadas que se originam em todo o cérebro, em que as descargas ou o aumento do funcionamento cerebral anormal acomete todo o cérebro. As crises parciais são as mais frequentes na população e elas podem ser simples ou complexas. As crises parciais simples são aquelas em que não há distúrbio da consciência, distúrbio daquilo que nós chamamos de fenômenos cognitivos do cérebro, enquanto que as crises parciais complexas vêm acompanhadas de alterações da consciência. Pode nem ser uma perda completa da consciência, pode ser simplesmente uma perturbação ligeira, mas que interfere com a compreensão global do sistema nervoso. As características das crises parciais simples podem ser variadas. Dependendo da região do cérebro afetada, podem ocorrer algumas manifestações. Motoras, movimento brusco de alguma parte do corpo. Sensitivas, sensações estranhas. Visuais, como estrelinhas na visão. Olfativas, cheiro estranho, desagradável, etc. Se seguida por outro tipo de crise, esses sinais podem ser considerados como aura, caracterização do fenômeno. É muito importante a caracterização desta aura, a caracterização deste fenômeno consciente, pois é ele que vai nos dizer aonde se origina a crise. Nas crises parciais complexas, podem ocorrer movimentos aleatórios, os chamados automatismos. É quando a pessoa pode manusear as roupas, a pessoa pode apresentar automatismos do tipo mastigatório, a pessoa pode apresentar automatismos do tipo ambulatório, ela sai andando, às vezes em círculo, e às vezes pode andar até por uma distância considerável e depois se perguntar, como cheguei aqui? Vamos conhecer agora as crises generalizadas de ausência. As ausências são pequenas perdas de consciência que têm início abrupto e fim abrupto. Elas são extremamente importantes porque, de uma maneira geral, as ausências elas ocorrem numa população infantil. E elas são frequentemente consideradas como pequenas faltas de atenção. As crises de ausência se caracterizam por uma pausa, uma interrupção na atividade. Então a criança está executando alguma atividade, de repente ela para, fica com o olhar fixo, a boca pode ficar entreaberta, isso dura de 5 a 15 segundos e em seguida ela retoma a atividade. As crises de ausência podem ocorrer várias vezes ao dia e por isso podem prejudicar o aprendizado. Por isso é muito importante que o professor observe com atenção a criança em sala de aula e avise aos pais quando necessário, para que eles possam levar a criança ao médico. E agora vamos ver as crises tônico-clônicas. Esse é o tipo de crise que mais impressiona a população. Não é a mais frequente, porém é a crise mais associada à epilepsia. Provoca inúmeras dúvidas e equívocos. Frente a uma crise tônico-clônica, as pessoas normalmente se assustam porque as crises são feias e normalmente a pessoa perde a consciência, cai ao solo, fica rígida e apresenta contrações musculares, se debate. A crise de grande mal, também chamada tônico-clônica, é caracterizada pela presença de uma fase tônica com duração de 10 a 20 segundos, que é uma contração muscular dos 4 membros mantida, e se segue a ela uma fase clônica em que, terminada essa rigidez muscular, o indivíduo apresenta abalos dos membros superiores e dos membros inferiores, que isso é chamado de clonia e que, portanto, é uma crise tônico-clônica. Na crise tônico-clônica, a pessoa pode morder a língua, ter dificuldades para respirar, ficando com a pele arroxeada, salivar em excesso, ter aumento da pressão arterial, além de perder totalmente a consciência. Geralmente essas crises duram de 2 até 5 minutos e a pessoa em seguida entra numa fase que nós chamamos de fase pós-convulsiva, em que ela está se recuperando da crise. Nesse período ela pode ficar sonolenta ou mesmo ficar confusa e gradualmente ela retorna à sua atividade normal. As crises tônico-clônicas podem ocorrer em qualquer lugar, sem aviso. Portanto, é muito importante aprendermos como podemos ajudar numa crise. Primeiro, manter a calma. O pânico não é adequado para nenhuma situação de crise.
Tente proteger a cabeça da pessoa em crise com tecido, casaco ou uma bolsa. Ela está inconsciente e, em função dos abalos crônicos, pode bater a cabeça no chão e se machucar. Tente colocar a cabeça da pessoa voltada para o lado para facilitar a salivação. A pessoa, quando inconsciente, não consegue engolir a saliva. Aliás, não se esqueça, não tenha medo. A saliva, a baba, não é contagiosa, nunca. E vale mais um alerta. Numa crise epilética, nós sempre orientamos para quem assiste a crise que jamais tente abrir a boca do paciente. Muitas pessoas têm a fantasia que o indivíduo pode engolir a língua no momento de uma crise. Isso é impossível. Basta que cada um de nós temos engolir a língua que vai observar que esse fato é simplesmente impossível. E mais, deixe a crise ocorrer normalmente. Não tente interrompê-la. As crises tônico-clônicas são fenômenos autolimitados, ou seja, tem começo, meio e fim. Mas atenção, há casos que podem evoluir para o estado de mal epilético. É uma situação grave que representa emergência médica. Nós chamamos de estado de mal epiléptico toda crise epiléptica, de natureza convulsiva ou não, mas que dure mais do que 30 minutos. Após 5, 10 minutos, sem recuperação da crise, leve o paciente rapidamente para um pronto-socorro para atendimento médico. Isso pode lhe salvar a vida. As crises epiléticas variam muito de pessoa para pessoa, porém, em alguns casos, elas podem ser precipitadas por alguns fatores, considerados desencadeantes. Vamos ver alguns exemplos. Privação de sono, ingestão de bebida alcoólica, estresse, estimulação luminosa como luzes piscando, sons baixos ou monótonos, interrupção ou combinação de medicamentos. É importante que cada portador de epilepsia observe e identifique se há fatores desencadeantes para suas crises e, a partir daí, procurar evitá-los. Aliás, a identificação tanto dos fatores desencadeantes como de todos os sintomas e sinais das crises é de fundamental importância para o processo de diagnóstico das epilepsias. A história clínica é muito importante no diagnóstico das epilepsias. A despeito do fato de nós termos métodos diagnósticos cada vez mais sensíveis e adequados para fazer o diagnóstico desses casos, convém lembrar que a conversa com o paciente e a análise clínica do que ocorreu com esse paciente talvez seja ainda das coisas mais importantes que existe. A família deve auxiliar nesta tarefa, ajudando o portador de epilepsia a contar todos os detalhes ao neurologista. Alguns exames são extremamente importantes para a gente definir principalmente que tipo de crise que é, se nós estamos falando de uma crise parcial, de uma crise generalizada. Alguns dos exames utilizados são eletroencefalograma, tomografia, ressonância magnética, etc. A decisão do tipo de exame mais indicado para cada caso deve ser determinada pelo médico. O diagnóstico precoce das epilepsias é importante, não só pelas implicações que existem na vida do indivíduo, como acidentes que podem ocorrer, quanto principalmente para se instituir um tratamento que vai evitar esses acidentes e vai evitar que a doença progrida e se torne cada vez de controle mais difícil. Numa avaliação criteriosa, também podem ser identificadas as pseudocrises, que podem ocorrer de problemas emocionais. Elas podem ocorrer em pessoas com ou sem epilepsia. Aliás, são vários os distúrbios que simulam crises de natureza epilética e que podem acontecer numa pessoa que não tem epilepsia. Podem ocorrer crises não epiléticas na criança, por febre ou mesmo por choro intenso, quando ela perde o fôlego, a consciência e entra num quadro de convulsão. Em pessoas idosas, por diminuição do fluxo sanguíneo, e podem ocorrer também por consumo excessivo de drogas e álcool.